Meus amados irmãos e amigos, que a paz e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você nesse dia tão abençoado. Eu quero hoje convidá-lo a refletir comigo num único versículo que se encontra em 1 Coríntios 16, verso 19. O tema que iremos tratar é Priscila e Áquila, um casal a serviço do reino. Diz o texto sagrado: As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Queremos agradecer por esse dia que o Senhor nos deu e pela Tua ação poderosa sobre nós durante todo ele, nos guardando e protegendo. Obrigado por termos chegado ao fim desse dia bem e por estarmos agora tendo a oportunidade de compartilharmos as Escrituras. Rogo por cada um que está assistindo esse vídeo e rogo que essa boa palavra venha do Senhor e nos abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, para nós que amamos a leitura da Bíblia, sempre haverão personagens que mais nos chamarão a atenção e nos causarão admiração. Certamente cada um de nós aqui possui o seu personagem preferido da Bíblia que o inspira a prosseguir na sua caminhada espiritual. Eu tenho uma plena certeza que se eu perguntasse qual seria este personagem, ouviríamos certamente o nome de muitas mulheres de valor da Bíblia. Ouviríamos certamente o nome de personagens como Ana, com um exemplo de mulher de oração que ela era. Ouviríamos o nome de Débora como uma corajosa juíza, Maria por sua humildade, Raabe por ter acolhido em paz os espias, Marta por sua dedicação e tantas outras que o tempo não nos permite recordar a contento no dia de hoje. Poderíamos também citar muitos homens da Bíblia: a fé e ousadia de Elias, a coragem de Gideão, a compaixão de Barnabé, a abnegação de Epafrodito, a lealdade de Josué, as intercessões de Daniel e a grande capacidade administrativa de José do Egito. Mas eu quero destacar o nome de um casal que considero um grande exemplo em termos da obra missionária, em termos de evangelização e discipulado. Um casal que, juntamente com o apóstolo Paulo, se dedicou empenhadamente à obra do Senhor e à plantação de novas igrejas. Este casal ao qual me refiro chama-se Áquila e Priscila, instrumentos nas mãos do Redentor para o progresso do seu reino na face da terra. Quando chegar na glória, certamente desejarei conhecer estes amados irmãos tão empenhados na obra missionária. Sem dúvidas, seus pés eram formosos, pois anunciavam as boas novas. Muitos não sabem, mas Áquila era nativo do Ponto, que era uma região ao norte da Ásia Menor. Ele estabeleceu sua residência na Itália em algum momento de sua vida. Não sabemos dizer qual exatamente. Quanto a Priscila, sabemos muito pouco sobre as suas origens, mas é bem provável que fosse uma mulher romana. Seu nome verdadeiro é Prisca. Priscila é somente um diminutivo, uma espécie de apelido carinhoso dado pelo apóstolo Paulo e talvez outros irmãos de fé daquela época. Paulo a chama de Prisca quando escreve sua segunda carta a Timóteo. Você pode ler isso no capítulo 4, verso 19. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. É bem provável que tenham se conhecido em Roma e se casado ali mesmo. E conforme lemos em Atos 18, verso 2, enquanto ali viveram, o imperador Cláudio ordenou que todos os judeus fossem expulsos de Roma por causa de uma revolta levantada por eles contra os romanos
e por conseguinte, Áquila e Priscila perderam seu lar. Lucas nos informa que por conta desta revolta, eles vieram a residir em Corinto. Atos 18, verso 2 diz isso. Lá encontrou certo judeu, chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Deste momento em diante, queridos, intensificou-se uma grande amizade entre eles em função de duas coisas que os uniam: a fé em Cristo, que é a primeira delas, e a profissão de fazedores de tendas, que era compartilhada tanto por Paulo como por esse casal. Paulo nutria por estes irmãos um grande amor e respeito, e isso fica claro quando lhes envia saudações para a igreja de Roma, onde eles residiam na ocasião da carta aos Romanos. Romanos 16, versos 3 a 5, diz assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Onde queremos chegar com tudo isso? Queridos, não é nada fácil ter de perder o lar e ir para outra cidade e recomeçar tudo de novo. Mas este casal fez isso e se torna grande cooperador de Paulo na plantação da igreja de Corinto. A grande pergunta que eu desejo responder hoje é a seguinte: o que fez de Áquila e Priscila um casal a serviço do reino de Deus? O que nós, em nossa individualidade, temos feito para que o nosso amado Jesus seja mais e mais conhecido na cidade a qual nós habitamos e pelos amigos que nós granjeamos ao longo da nossa vida? Lendo todo o Novo Testamento, queridos, eu encontro 3 respostas para esta questão. E essas respostas eu quero trazê-las aqui por meio desta mensagem. A primeira delas é que eles foram mantenedores da obra de Deus. Irmãos, a cidade de Corinto era terrível no que se refere à falta de pudor e moralidade. Corinto era uma cidade muito importante no primeiro século. Bem semelhante a muitas das metrópoles do nosso país, Corinto possuía uma diversidade cultural e étnica impressionantes. Ela era a capital da província da Acaia e, graças à sua localização geográfica, comércio, 2 portos marítimos e muitas oportunidades de negócios, era uma das cidades mais ricas daquela região. Sendo assim, provavelmente um dos grandes desafios enfrentados por Paulo, Áquila e Priscila residia no fato de que as pessoas desta grande cidade viviam fascinadas e distraídas pelos bens materiais e pelos viciosos pecados morais. Pregar o Evangelho Santo a pecadores ricos e assoberbados pelo fascínio de seus pecados e bens não é uma tarefa assim tão fácil, tão simples. Corinto era uma cidade extremamente idólatra. Os objetos do seu culto estavam espalhados por toda parte. A religião era parte integral da vida do cidadão corintiano e talvez tenha se apresentado num dos maiores desafios para Paulo e seus companheiros de ministério. Aquelas pessoas haviam nascido na promiscuidade e amavam este modo de vida. Além do que, o culto aos deuses pagãos em Corinto era frequentemente expresso através da imoralidade e perversidade sexual grotesca, tirando proveito da inclinação humana natural. Isso, querido, gerava um grande turismo sexual e idólatra. Naquele lugar era adorada a deusa Afrodite, e no seu templo serviam mais de 1000 prostitutas cultuais. E é nesse contexto que chega o apóstolo Paulo. Ele conhece Áquila e Priscila, que como ele fazem tenda para viverem, como nós já falamos, os quais já haviam sido convertidos em Roma, e em sua casa Paulo é acolhido por eles, e eles cuidam do apóstolo Paulo,
o alimentam e juntos com ele anunciam o evangelho em Corinto. Depois eu recomendo que os amados leiam todo o capítulo 18 de Atos, onde está registrada a plantação da igreja de Corinto, que acontece precisamente na segunda viagem missionária de Paulo. Queridos, como é bom, e aí eu queria aplicar essa questão para os irmãos entenderem bem o texto e o contexto e o propósito dessa mensagem, como é bom chegarmos para a realização da obra de Deus numa cidade, tendo como base o lar de um casal fiel ao Senhor e dedicado à sua obra. Um lar que nos acolha e nos auxilie para que desempenhemos bem o reino de Deus. Um lar que seja parceiro na propagação de Cristo. Áquila e Priscila foram mantenedores de Paulo e de muitos outros para que a obra acontecesse. E aí nós precisamos com urgência, queridos, que o nosso Deus levante mais casais que queiram ser parceiros do ministério de plantação de igrejas. Casais que pensem e vivam evangelisticamente. Então, queridos, ser uma bênção no reino de Deus envolve não apenas você ser um cristão fiel, mas você ser um cristão acolhedor e mantenedor da obra de Deus. A segunda questão que faz de Áquila e Priscila um casal a serviço do reino de Deus é que eles mesmos foram plantadores de igreja. Eles não auxiliavam os líderes simplesmente, mas também colocavam a própria mão na massa e trabalhavam pelo reino. Uma igreja já funcionara na casa deles em Roma, outra passou a funcionar na casa deles quando estavam em Corinto. Quando Paulo deixa Corinto e vai plantar a igreja em Éfeso, ele leva consigo Áquila e Priscila. E acerca disso nós podemos ler em Atos capítulo 18, capítulo que eu já recomendei que você lesse, nos versos 18 a 19, que dizem assim: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele o faz da cidade de Éfeso. E somos informados no capítulo 16, verso 19, que Priscila e Áquila mandavam saudações aos coríntios e que há uma igreja funcionando na casa deles. O texto nos diz: As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúda Áquila e Priscila, bem assim a igreja que está na casa deles. Ou seja, em Éfeso, eles prosseguiam fazendo de sua casa uma congregação de irmãos. Ali eles abrigaram uma das mais importantes igrejas do Novo Testamento, a igreja de Éfeso. Priscila e Áquila são agora líderes de uma igreja que funciona na casa deles. Creio que diversos novos campos, que a obra missionária cresceria, que muitos campos seriam abertos em nossas cidades, se cada lar fosse devidamente treinado para piedosamente ser uma família plantadora da Igreja do Senhor no seu bairro. O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, defendia que cada estudante a pastor do seu ministério fosse acolhido por uma família piedosa que o apacentasse e levasse-o a ser um bom apacentador de ovelhas. No passado, muitas igrejas foram assim plantadas. Na atualidade, a plantação de igrejas começa quase sempre com o carro na frente dos bois. Começa alugando um prédio, enchendo de cadeiras, um púlpito e microfone. Nos bancos ou cadeiras plásticas está a família do pastor e ele pregando sozinho. Se nós, queridos, amados irmãos, abríssemos nosso lar para ser uma igreja sob a supervisão de nossos pastores e presbíteros, uma centena de almas seria salva a cada ano. Pense nisso. Vá ao templo do Senhor, mas nunca deixe de fazer do seu lar uma congregação da sua igreja, uma casa de bênção. A terceira e última questão que faz de Áquila e Priscila um casal a serviço do reino de Deus é que eles mesmos foram discipuladores de grandes homens de Deus.
Lucas, em Atos dos Apóstolos, nos apresenta o nome de um influente líder daquele período. Esse nome é Apolo. Ao lermos o texto, temos a ideia clara que Apolo já cria em Deus, era um crente, mas lhe faltava amadurecimento e aperfeiçoamento em algumas questões importantes da fé cristã. É aí que entra, na vida de Apolo, este importante casal do texto de hoje. Lemos acerca disso no capítulo 18 de Atos, versículos 24 a 26. Deixe que eu leia. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Priscila e Áquila dão continuidade a uma espécie de discipulado na vida de Apolo e o preparam para a obra que ele tanto se alegrava em fazer, a qual era proclamar o reino de Deus. Quantos de nós já lemos sobre Apolo e ouvimos de sua eloquência? Pois bem, por trás deste homem de Deus, houveram muitos instrumentos da graça do Senhor. Dentre tais instrumentos, houve um casal apacentador chamado Áquila e Priscila. Foi também este mesmo casal quem o recomendou para a obra a ser realizada na Acaia, especialmente em Corinto. Atos 18, verso 27 e 28, nos diz: querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vejam, queridos, como Apolo cresceu e amadureceu pelo contato com aqueles amados irmãos. O que tudo isso tem a ver comigo, pastor? Que estou assistindo esse vídeo, eu sou membro de uma igreja. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus certamente te chamou para se alegrar e se alimentar na sua palavra, poder congregar. Logo, logo isso voltará a ser possível, se Deus quiser, fazer parte de uma igreja, contribuir com a obra. Mas, querido, eu queria que essa palavra de hoje te despertasse a pensar mais no Senhor e a se gastar mais pela obra de Deus. Queridos, eu tenho o privilégio de crer no Senhor Jesus desde 1996. E fazem quase 20 anos que tenho servido a Deus com alegria como pastor. E, meus amados, ao longo do meu ministério, eu conheci muitas famílias, em muitos lugares. Mas vocês não sabem a grande alegria e prazer que dá a nós pastores quando nós encontramos aquela família que é envolvida com a obra de Deus, que humildemente se submete à liderança, mas que quer se gastar na obra, quer servir, quer se dedicar, quer trabalhar pelo reino de Deus, quer evangelizar, que faz da sua casa um lugar de bênçãos e acolhe líderes de sua denominação, é claro, que não medem esforços, que quando você diz ao rebanho, irmãos, vamos realizar isso, são os primeiros que se colocam à frente, diz, conte comigo, eu estarei lá, quero ajudar, quero me envolver. Como dá alegria ver o povo de Deus trabalhando e servindo a Ele com dedicação.
Se nós resumirmos a vida de Priscila e Áquila, iremos observar 4 áreas ministeriais importantíssimas no reino de Deus. Eles tiveram um ministério com Apolo, onde o trouxeram para a sua casa e lhe ensinaram o caminho de Deus mais precisamente, exercendo desta maneira os dons de ensino e hospitalidade. Eles também tiveram um ministério com Paulo, onde arriscaram suas vidas para salvá-lo, exercendo assim o dom da misericórdia. Além disto, eles também tiveram um ministério com as igrejas gentílicas, onde participaram ativamente da plantação de pelo menos 3 igrejas: a igreja de Roma, a igreja em Corinto e a igreja em Éfeso. Finalmente, o lar destes irmãos era terra fértil e hospitaleira, onde a igreja nascia e se fortalecia. Por onde quer que eles andassem, o evangelho nascia. Isso me faz lembrar a vida do seu João Porfírio Varela, que nas cidades onde ele chegou, ele fez de sua casa uma igreja. Foi assim quando ele passou no Cedro, foi assim quando ele passou no Icó, foi assim quando ele chegou no Crato, e ali eles foram plantadores de igreja. O mesmo com a família do seu Juca de Freitas. Onde ele estava, florescia uma igreja. Ah, irmãos, que grandes homens do passado. Que dizer de Natanael Cortês, que por onde a estrada de ferro passava, o evangelho também ia florescendo. Mas e quanto a nós? Queridos, quanto a nós, que assim também sejamos. Não nos esqueçamos jamais de Isaías 52:7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Que cada lar que me assiste agora, que ouve essa palavra, se sinta desafiado a querer servir a Deus, a fazer da sua vida uma vida missionária, a ser você uma casa de bênção, um canal de bênçãos para muitas pessoas. Que o Senhor Jesus nos abençoe mais e mais. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de compartilhar hoje a Tua palavra, e a minha oração é que o Senhor desperte no nosso meio muitas vidas voltadas para a obra do Senhor, vidas dedicadas ao Teu reino, vidas sedentas pelo Senhor e maravilhadas com a obra do Senhor. Obrigado pelas famílias que tenho a graça de apacentar, que muito me ensinam e estimulam. Que o Senhor prossiga a Tua boa obra aqui em Acopiara e por todo esse país, aonde há tantas pessoas que eu e tantos outros pastores não conhecem, mas que Tu sabes e chamas pelo nome e usa maravilhosamente no Teu reino. Obrigado, Senhor, porque a obra é Tua e o Senhor levanta tanta gente para fazer o que Te agrada. Como líderes, pedimos sabedoria para amar essas famílias, para ajudá-las a serem ainda mais abençoadas no Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu amado e amada irmã, por assistir essa palavra hoje. Se você conhece um irmão que você gostaria de estimular a obra de Deus, não deixe de enviar esse vídeo e de orar pela sua igreja, pela sua denominação. Forte abraço do pastor Kennedy, que sou eu, e da Igreja Presbiteriana de Acopiara, a qual tenho a graça de pastorear. E até o próximo vídeo, com a permissão de Deus.